Amém. Graça e paz. Boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. Diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Podem sentar. O tema de hoje é funeral cancelado. Olha que bênção. Funeral cancelado. Vocês creem que Deus é um Deus que cancela funerais? Eu creio. O que é a morte para o Senhor? Ele venceu a morte. O meu Deus, o seu Deus, venceu a morte. Essa história é muito interessante. A viúva de Naim, ela não tem nome. A menção que é feita na Bíblia sobre ela é apenas isso. Naim era a cidade no qual ela vivia e ela era uma viúva. Que não bastasse ter perdido o seu marido, perdeu agora o seu filho. O seu único filho. Imagina que naquela época, a mulher era totalmente dependente do seu marido. De repente, seu marido se vai. E a esperança que ela tinha era o seu filho. Que iria crescer, iria trabalhar, iria ser ali aquele que iria prover o sustento na sua casa. Mas de repente, seu filho morre. A Bíblia não fala o motivo da morte, não fala exatamente como ocorreu essa situação, só relata que Jesus estava passando naquele lugar e se deparou com a grande multidão e com esse funeral. As pessoas indo. Os judeus, eles tinham por costume sepultar logo que de imediato, o mais rápido possível, as pessoas que morriam. Então, tudo indica que aquele jovem tinha morrido naquele mesmo dia. Então, imagina como estava o luto, como estava o coração daquela mulher, como estava a mente daquela mulher. Mas quando ela menos esperou, o que aconteceu? Jesus apareceu. Quantas vezes acontece isso conosco? A nossa mente está a mil, o luto bate à nossa porta, abrimos, vivemos tragédias em nossas vidas, mas há uma esperança. O Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus, estará aqui. Ele pode, Ele vai cuidar da minha vida e Ele vai cuidar da sua vida. Não importa se é um funeral que está passando. Não importa qual a tragédia que aconteceu na sua vida. Ou a que vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que Jesus está pronto para agir e operar um milagre. E essa noite eu creio que é noite de milagre. Quando eu comecei a orar, falar: Senhor, me dá uma palavra para este dia. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração exatamente como tem que ser. E foi muito claro a ideia de milagre. Eu sou um Deus de milagres. Eu sou um Deus que pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. Ele pode fazer.
Não importa o nível da sua necessidade. Aquela mulher tinha uma necessidade absurda. O seu filho estava morto. Talvez o seu sonho esteja morto, o seu projeto esteja morto, o seu plano esteja morto. Mas há um Deus que está aqui nessa noite, que pode ressuscitar. Que pode trazer à existência o que não existe. Tem vida ainda. Não acabou. Muitos podem ter dito acabou. Não tem mais jeito. Mas quando o Senhor passa, a transformação acontece. E tem alguns pontos importantes para a gente observar. Primeiro, a situação dessa mulher, que nós já falamos. Uma situação caótica. Perdeu totalmente as suas esperanças. Tudo que estava a seu alcance se foi. Não sei o tanto de tempo que ela já estava viúva. Mas a realidade é que com certeza o sofrimento já estava ali acontecendo. Porque não era algo louvável, não era algo importante de se desprezar, pelo contrário. Era muito importante, e as pessoas tinham um cuidado especial com as viúvas, justamente por entender essa necessidade. E Jesus conhecia isso. Assim como Ele conhece a minha vida, assim como Ele conhece a sua vida. Assim como Ele sabe as áreas da minha vida, da sua vida, que precisam de transformação, que precisam de mudança, que precisam de renovo. E se Ele chegou, se Ele está aqui, se você está aqui, não foi por um acaso. Existe um propósito nisso. Existe um propósito. Imagina Jesus chegando naquela cidade e se deparando com esse funeral. Talvez os seus discípulos tivessem até criado a expectativa: o que é que vai acontecer? Essa multidão é muito grande, será que eu vou ficar aqui? Mas quando Ele tem um plano, quando Ele tem um projeto, quando Ele tem um propósito, nada pode impedir o concretizar disso. Se você chegou até aqui e tem percebido impedimentos na sua vida, tem percebido que os propósitos estão saindo do seu controle, que você já não tem mais domínio sobre as coisas, creia que se você perdeu o controle, Jesus não perdeu. Ele nunca perde o controle. Recentemente eu ganhei aqueles cheirinhos que coloca em carro e você coloca no retrovisor. E era a figura de um controle de videogame escrito "Deus está no controle". E passou o tempo, o cheirinho foi embora. Mas a mensagem, eu fiz questão de permanecer ali, para que todo local que eu parasse o carro, as pessoas olhassem para aquela mensagem e entendessem: Deus está no controle. Graças a Deus, recentemente eu ganhei um novo e está lá com o cheirinho e com a mensagem. Então, é bênção. Mas a gente não pode jamais desprezar isso, que Deus está no controle. Nosso Deus, Ele não trabalha com coincidência. Ah não, coincidentemente aconteceu isso. Não, Jesus errou o caminho e parou naquela cidade. Não, é propósito. É planejamento. Quem erra somos nós. Eu sou falho. Cada um aqui tem suas falhas, suas dificuldades. Mas o Senhor Jesus, Ele é perfeito. E onde Ele passa, Ele tira tristeza. Ele restabelece casamento. Relacionamentos são restaurados. A graça e a misericórdia alcançam corações. E pessoas que estavam mortas são ressuscitadas. Olha que maravilha. A Bíblia relata a princípio 3 passagens no qual o Senhor Jesus ressuscitou pessoas. Esse aqui é um deles. Outra passagem, Lázaro e a filha de Jairo. Então, em todas as oportunidades, Jesus demonstrou quem Ele era e o seu infinito poder. Alguém aqui já teve essa capacidade de orar por alguém que estava morto e a pessoa tornou a vida? Eu quero muito fazer isso um dia. Eu creio que nós precisamos ter fé, porque o Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Sim. Exatamente. A morte espiritual, com certeza a gente já teve essa oportunidade de orar por alguém e a pessoa ser avivada ali. Mas a morte física, olha que tremendo esse testemunho. Imagina para aquelas pessoas que estavam naquela cidade, vendo esse milagre. Às vezes a gente ora por uma dor de cabeça e ficamos radiantes. Imagina alguém que estava morto e tornou a vida. Sim. É importante demais entendermos que o próprio Jesus, Ele demonstrou esse poder, ressuscitando pessoas. E Ele mesmo ressuscitou. Que Ele é o próprio poder. Então se você precisa de alguma coisa que está morto, Jesus pode trazer vida.
Hoje ainda, não é amanhã, não é daqui a... É hoje. Se você entrou aqui hoje, creia que você pode sair daqui diferente, transformado. O Senhor, Ele é o Criador do tempo. O tempo daquela mãe chorar, se acabou naquele dia. Quer dizer que Ele não morreu nunca mais? Morreu. Em algum momento, é natural a morte em nossa vida. Mas naquele dia, aquele choro tinha um prazo de validade. O choro na minha vida, na sua vida, vai ter um prazo de validade. Aqui na terra passaremos por dificuldades, por problemas. O choro virá, iremos enxugar nossas lágrimas, iremos avançar, continuar. Mas um dia, toda lágrima será enxuta dos nossos olhos. E viveremos uma vida perfeita com o nosso Deus. E eu quero viver isso. Só que eu tenho que começar a viver isso agora. O quanto antes. Então aproveite para chorar o tanto que tiver aqui. Porque lá no céu não haverá mais choro. Não haverá mais morte. Não haverá mais luta. Não haverá mais dor. Olha que cenário perfeito. Olha que mundo perfeito. Como é que eu não quero viver isso? Eu preciso viver isso todos os dias. Jesus, Ele enxerga a nossa dor. Versículo 3, a parte A diz: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. O Senhor se compadece das nossas vidas. O Senhor está olhando para cada um que está aqui nessa hora. Cada um. Do que se acha o menor, do que se acha o maior, o Senhor olha do mesmo jeito. Da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma compaixão. Talvez a minha dor seja diferente da sua dor. Mas o poder de curar é o mesmo. Não há dor que seja maior aqui. Porque o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Não, Felipe, a minha dor, você não sabe. Não, meu problema é difícil demais. Não, a situação lá em casa está impossível de se resolver. Não, no meu trabalho, o meu chefe está insuportável. Não consigo mais nem olhar para a cara dele. Se essa é a sua dor, o Senhor pode tirar essa dor. Agora, você já parou para pensar o que Ele quer trabalhar na sua vida enquanto você sente essa dor? Como tem sido o processo de sentir a dor? Eu não suporto sentir dor. Eu digo que meu nível de dor é baixíssimo. Qualquer coisa eu já estou, está doendo demais. Dizem que os homens são assim em via de regra. E eu confesso que eu realmente sou. Dor de cabeça, lógico, você quer orar, você quer fazer aquilo. Mas muita gente vai o quê? Para o remédio. Porque quer a qualquer custo passar aquela dor. Nós não somos habituados a ficar sentindo dor e achar que tá lindo. Tem pessoas que gostam, mas enfim, não é o normal. Agora imagine a dor de perder alguém que você ama. Imagine a dor de ver os seus planos irem por água abaixo. Seus projetos se findarem. A morte chegar. Jesus ainda assim está enxergando. Jesus ainda assim está vendo. Jesus ainda assim não está desprezando essa sua dor. E está te acompanhando em tudo. Somente essa parte do vendo nos ensina muita coisa. A nossa dor, muitas vezes ela é aparente, mas muitas vezes é uma dor que ninguém está vendo. Só nós estamos sentindo. Lá no nosso íntimo. Quando estamos sozinhos, quando estamos prestes a dormir, que começamos a pensar em várias coisas, a dor começa a querer falar mais alto. O desespero, a ansiedade, a angústia toma conta daquele lugar. Nessas horas que ninguém vê. Que ninguém pode te abraçar, que ninguém pode te dar uma palavra de conforto. São nesses momentos que o Senhor Jesus está enxergando essa dor. E está te tratando. E está te curando, derramando um bálsamo perfeito que pode curar e transformar todas as coisas. Nenhuma dor é difícil para o Senhor tocar. Basta um toque, basta uma palavra dele e tudo se resolve. Ele não precisa de muita coisa. Não precisa. Aqui você vê nessa passagem 3 difíceis tragédias. A morte de um jovem, que era filho único. A morte do marido da viúva. E todo o desespero da própria viúva, que não sabia o que fazer. E ainda assim, o Senhor utilizou aquela tristeza para provocar cura. Às vezes passamos por tristezas em nossas vidas, que a consequência vai ser o quê? Derrota? Não, vai ser cura. Seremos curados para a
curar. Seremos transformados para transformar. Pelo nosso poder? Não. Pelo poder da palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos capacita para enfrentarmos as dificuldades. Eu não sei o seu nível de capacidade, mas quando você achar que está terminando, o Senhor vai te encher cada vez mais. Vai te capacitar cada vez mais. Porque é assim que funciona. Quando Paulo, ele clamou ao Senhor pedindo que removesse, o espinho na carne, ele falou: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E na nossa fraqueza, porque nós somos limitados, que o poder de Deus vai falar mais alto. É quando você realmente achar que você não vai conseguir. Aquela mulher conselheira falou: é o fim. Terminou. Acabou. Minha vida agora, não sei o que vai acontecer. Quem apareceu? Jesus. Ele sempre aparece nos melhores momentos. Só que os melhores momentos, para Ele, pode ser diferente dos meus melhores momentos. Talvez sejam os meus piores momentos. Mas para Ele é o melhor, porque é o tempo dEle. É o tempo perfeito dEle. É o tempo de agir, de mudar qualquer cenário. Mudar qualquer circunstância. Ele pode fazer isso. Ele pode. Hebreus 4,13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ele vê todas as coisas. A raiva do homem, ela não provoca a justiça de Deus. Aqui fica claro que haverá uma prestação de contas e nada estará encoberto aos olhos de Deus. Nem no futuro e nem no nosso presente. Por isso que eu repito, o Senhor te conhece. O Senhor sabe o que está acontecendo com você. O Senhor sabe onde o calo está apertado, onde está difícil. Sei que muitos estão em situações delicadas. Contudo, a nossa esperança, ela tem que sempre falar mais alto. E quem é a nossa esperança? Jesus. Eu preciso depositar as minhas esperanças, as minhas expectativas em quem? Em Jesus. Além de enxergar a dor daquela mulher, olhar por inteiro, Ele se compadeceu da sua aflição. Ele estancou as suas lágrimas. Ele triunfou sobre a morte. E o melhor, devolveu a sua esperança. Eu não sei como está a sua esperança aqui hoje. Mas se estiver acabando, se estiver baixa, se estiver fraca, o Senhor vai restabelecer a esperança nessa noite. E você vai crer com paciência, com fé, com temor, adorando a Deus, crendo que Ele vai fazer, que Ele vai na frente. Ele vai na frente, como diz a música, Deus vai na frente, abrindo caminhos. Você pode olhar e não enxergar um caminho aberto à sua frente. E às vezes é até bom que você não enxergue. Porque às vezes você vai querer pegar um atalho achando que aquele não era o seu caminho. Mas não. Mas o Senhor, Ele vai na frente e abre o caminho perfeito. Abre a porta perfeita. Faz o que tiver de ser feito. Para quê? Para que você tenha esperança. Para que você vença, para que você triunfe. Porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Sentimento de derrota não combina conosco. O coitadinho, o vítima o tempo todo. Não. Você tem Jesus. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Precisamos entender a importância disso. Jesus se compadeceu. Se compadecer, sentir compaixão, é você sentir a dor do próximo. É você se colocar no lugar do próximo. É você entender que a sua dor não é maior que a dor do seu próximo. E que eu preciso do meu próximo, assim como o próximo vai precisar de mim. Jesus, Ele era expert em se colocar no lugar do próximo. Tanto que o mandamento Ele deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Qualquer pessoa. Nós não sabemos. Vai depender da necessidade, da circunstância, do momento. Por isso que o nosso foco, a nossa mente tem que estar focada em Cristo.
Porque dessa forma não iremos olhar para nenhum tipo de característica humana antes de se doar. Iremos apenas fazer como se estivéssemos fazendo para quem? Para Deus. Sem distinção. E esse é o grande desafio do ser humano. Olhar para as pessoas sem fazer distinção. Não é fácil. É um desafio. E todos nós precisamos enfrentar esse desafio todos os dias. Lucas 7,13 diz: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Ele fala para vocês aqui nessa hora: não chores. Por mais que a vontade venha, por mais que você perca o controle e muitas vezes não vai conseguir segurar as lágrimas, mas no seu íntimo, de forma espiritual, entenda que é uma ordem dele, falando: ó, eu cheguei, eu estou aqui, eu vim aqui para essa cidade, eu vim aqui para esse lugar, eu entrei aqui na sua casa, eu estou na sua vida para acabar com isso, para te sarar, para te curar. Cristo não vê a morte como uma tragédia, não, ele viu ali como uma possibilidade, como uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos ter essa maturidade, porque requer maturidade para entender isso. Porque às vezes não entendemos o porquê das coisas. Aconteceu isso, de alguma forma, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Ele não faz nada por um acaso. Como diz o ditado, não dá um ponto sem nó. O Senhor é perfeito no que Ele faz. Perfeito. O coração amoroso de Jesus, o coração perfeito de Jesus, entendeu o que aquela mulher precisava naquele momento. Ela não precisava apenas de um consolo, ele falar: seu filho se foi, eu vou aqui estar contigo, nada vai te faltar. Tudo isso é muito bom, sim. Se permita ser usado por Deus para consolar pessoas, para confortar pessoas, mas também se permita ser usado por Deus para operar milagres. Assim como o Senhor foi lá e mostrou: olha, se isso aqui para você é bom, eu tenho algo melhor. Eu tenho melhor que um consolo, melhor que um conforto. Eu tenho vida para você. E nós precisamos receber essa vida. E aí o milagre veio. E sem dúvidas esse é o cerne da história. Quando a vida volta. Imagina a alegria daquela mulher. Imagina a alegria daquela multidão. Ao falar: o que aconteceu? Talvez ali pessoas nunca tinham presenciado isso. Não era uma coisa muito comum de acontecer. Como ainda hoje não é comum. Se acontecer isso comigo ou com alguém, eu vou ficar maravilhado. Mas hoje eu creio que há um Deus que pode fazer isso. Naquele momento talvez as pessoas não tinham a possibilidade de entender que ali estava alguém que poderia fazer isso. Por isso nós somos mais bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos nele. Nós cremos no poder dele. Eu não tive esse prazer de andar ao lado fisicamente com Cristo, mas todos nós temos esse prazer de andar com Ele hoje, em todos os momentos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa faz com que você entenda que jamais você estará sozinho. Jamais. No momento mais profundo, o Senhor estará contigo. No abismo, no vale, ou no seu momento de maior felicidade, você não estará sozinho. Isso é muito confortante. Lucas 7,14 diz: Jesus chega, toca no esquife, né, que era como se fosse um caixão, uma plataforma, e fala: jovem, eu te digo, levanta-te. 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 Precisamos receber essa palavra e tomar uma atitude. Aquele jovem, mesmo morto, obedeceu, porque o poder não tinha como prendê-lo. Era muito mais forte que aquilo. A ordem do Senhor, eu não consigo controlar isso. Eu não consigo limitar o poder de Deus. Levanta-te. E o jovem levantou. Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Talita, cume. E acordou. São ordens. É poder o tempo todo. O que mais nos marca é que uma simples palavra de Jesus desencadeou o milagre.
Às vezes queremos ver que Deus faça algo mirabolante, que dê pirueta, que faça isso, faça aquilo. Não. Se quiser ser dessa forma, vai ser? Pode ser. Mas basta uma palavra. Olha o poder que há na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Você crê que basta uma palavra dele para você sair dessa situação? Eu creio. Você crê que hoje ele pode fazer isso? Eu creio. Creia também. Creia. Naquele momento ele não dependeu da fé da mãe daquele jovem. Não dependeu da fé dos seus discípulos, não. O que é que precisou? A palavra dele. A vontade dele. Isso deixa claro que eu posso fazer o que for. O que é que vai prevalecer? A vontade dele. Se ele quiser curar, ele vai curar. Se ele não quiser curar, ele não vai curar. Se ele quiser restaurar, ele vai restaurar. Se ele não quiser restaurar, não vai restaurar. E eu preciso, em qualquer dos cenários, adorar a Deus. Que é o que acontece, por fim. Diz, o efeito do milagre sobre a multidão foi tremendo. Literalmente, o temor dominou a todos. Isso é uma evidência clara do poder de Deus. Quando estamos em um local que está cheio da presença de Deus, é impossível você não sentir temor. É impossível você ficar do mesmo jeito, você não ter alguma sensação diferente no seu corpo de forma física, porque a presença dele é muito real. Eu me recordo uma vez que eu fui em uma igreja, lá em Lauro de Freitas, e que eu entrei na igreja assim meio desligado, porque eu estava indo encontrar com alguém, só que naquele dia, naquele momento ali, estava tendo um período de adoração tão forte, que eu coloquei o pé na igreja e eu não consegui fazer mais nada a não ser chorar. Simplesmente por sentir aquela presença. Por ser tão real aquela presença, eu precisei sentar e fiquei uns 10 a 15 minutos apenas chorando. Sentir a presença de Deus é algo real. Sempre vai ser um choro, sempre vai ser um arrepio, não sei como é que vai ser. Às vezes você espera a voz estrondar e ele vem com silêncio. Às vezes você espera o mar se abrir e ele faz com que você ande sobre as águas, eu não sei como vai ser. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que é real isso. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu preciso viver dessa forma, entendendo que Ele pode todas as coisas. E que esse temor da presença, esse estar na presença, vai fazer toda uma diferença. Versículo 16 e 17 diz: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e chegou aqui nessa noite. As boas novas do Evangelho. Precisamos entender que o poder não foi limitado àquele povo, àquela época. Não. O poder é real ainda hoje. Então, se na sua vida você acha que está acontecendo morte, que está acontecendo luta, eu quero que você entenda nessa noite que existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aqui. E eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. Eu quero que você declare: juntamente conosco essa canção. E depois nós vamos orar e milagres vão acontecer nessa noite. O poder de Deus vai continuar sendo real aqui nesse lugar. Não podemos jamais limitar, colocar barreiras para o agir do Senhor. Pelo contrário, precisamos crer que mesmo se tiver morte, o Senhor trará vida. O Senhor trará renovo. O Senhor trará transformação. Trará uma nova atitude, um novo pensamento, um novo sentimento. Uma mudança real em cada coração aqui. Agora eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso crer. Eu preciso me posicionar e falar: Senhor, eu sei que não acabou. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor vai operar.
Então, louve conosco essa canção e se firme cada vez mais em Deus. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí, existe vida aí. Canta mais uma vez. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou, cante. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se creia que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí, existe vida aí, existe vida aí. Oh, ainda tem vida, ainda tem vida, não terminou, ainda tem vida, não acabou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Teu coração, eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Cante, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário e as evidências, mas eu estou dizendo, ainda tem vida aí. O tempo não limita, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Creia
Pai amado, queridos, te damos graças, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Pai, o Senhor está aqui, Deus, em nosso meio. O Senhor conhece cada vida que está aqui. Cada coração aqui presente, cada coração, Deus, que nos assiste nesse momento. Pai, o Senhor é o Deus que pode operar milagres. O Senhor é o Deus que pode sim trazer vida, Pai. Por isso, Pai, eu te peço de todo o meu coração, visita, Deus, corações nessa noite, vidas nessa noite, famílias nessa noite, projetos, planos, relacionamentos, Deus, lares nessa noite, Senhor. E opera o teu milagre, Senhor. Opera transformação, opera cura, opera mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de atitude, Senhor. Nós cremos que tu podes fazer todas as coisas, Senhor. Pai, sonda os nossos corações. Tem, Pai, compaixão, Senhor. Assim como o Senhor olhou para aquela mulher, para aquela viúva, olha, Senhor, para nossas vidas nesse momento, Senhor. Ora para o nosso interior, Pai. Senhor, remove tudo aquilo que não te agrada. Transforma, Senhor, o nosso jeito de ser. Queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Eu não sei qual milagre que os meus irmãos precisam. Eu sei o que eu preciso. Mas o Senhor sabe, Deus, de todo mundo. Por isso eu te clamo, Deus, de todo o meu coração, mais uma vez. Opera milagres, Senhor, nessa noite. Opera maravilhas nessa noite, Deus. Opera cura nessa noite, Deus. Que possamos sair daqui, Deus, convictos que o Senhor já foi na frente. Que o Senhor já resolveu. Que o Senhor já entrou com providência. Que o Senhor já fez o que tinha de ser feito. Porque tu podes fazer todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Renova, Pai, as nossas forças. Renova o nosso ânimo. Renova o nosso espírito, Senhor. Que possamos sair daqui, Deus, mais felizes, mais convictos, mais esperançosos. E mais, Deus, tendo a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olhe para quem está ao seu lado e diga: existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Amém? Deus abençoe. Agradeço a oportunidade.